Olá, o assunto deste vídeo é backup, ou cópia de segurança. É muito importante salientar que todos os programas que são instalados no computador, também conhecido como softwares locais, eles salvam as informações dentro de um arquivo, mas este arquivo fica salvo no mesmo computador. Então, é muito importante que a gente faça um backup ou uma cópia de segurança em outra plataforma. Pode ser num pendrive, pode ser um HD externo, pode ser num outro computador da rede, ou ainda pode ser numa plataforma online, que no caso seria um backup em nuvem. Este backup em nuvem ainda tem duas possibilidades. Ou a gente pode utilizar um Google Drive, por exemplo, ou a gente pode contratar uma empresa que faz esse serviço de forma profissional. Para mostrar para vocês como funciona esse processo, eu vou usar aqui o sistema, né, o Clip Store, e aí quando a gente fecha o sistema, normalmente ele pede se a gente quer fazer um backup. Se a gente disser que sim, ele vai criar um segundo arquivo com todas as informações que a gente tem no sistema e vai salvar ele dentro da pasta do sistema. Então a gente já tem as informações em dois locais, um que é a base e um outro que é um arquivo de backup, né, que é um segundo arquivo. Só que a gente pode fazer algumas configurações no sistema para que a gente possa ter um plano B, por exemplo. Então, se a gente clicar aqui em configurações parâmetros, a gente vai ter a opção de backup. E aqui, nessa pasta, é onde o sistema vai salvar esse segundo arquivo. Só que aqui tem uma questão bem interessante. A gente pode utilizar essa opção de original, que ele vai sobrepor o arquivo. Então, por exemplo, ele vai ter um arquivo de backup. Então, todos os dias ou toda vez que a gente fizer o backup, ele vai sobrescrever esse arquivo e ele vai substituir o arquivo anterior. Eu não recomendo utilizar essa função, porque se acontecer alguma coisa com o computador, a gente tem dois arquivos, um que é a base e um que é o backup. Então, claro, é muito difícil que aconteça um problema, a gente perca os dois ao mesmo tempo, mas existe sim um risco. Então, a minha sugestão é que a gente crie um com a data da cópia. Então, todos os dias que a gente vai fazer um backup, ele vai criar um novo arquivo com o nome do arquivo vai ser a data. Então, no caso, se eu fizer um hoje, se eu fizer o backup amanhã, eu vou ter dois arquivos, três arquivos. Então, eu ainda tenho uma série de possibilidades de restaurar essas informações, mesmo que não seja a informação mais atual. O problema dessa opção aqui é que cada dia ele vai gerar então um arquivo e ele vai ocupar espaço. Claro que periodicamente a gente entra na pasta e exclui os arquivos mais antigos, né? Então, mesmo tendo esse trabalhinho extra, eu sugiro sempre utilizar isso aqui. Se vocês quiserem utilizar um outro caminho, uma outra pasta que vocês tenham mais acesso, simplesmente clicando aqui a gente pode escolher o local que a gente vai salvar. Então a gente pode salvar na área de trabalho dentro de uma pasta específica, a gente pode salvar dentro do C, ou ainda a gente pode ter um pendrive conectado e selecionar o pendrive. Então isso aqui seria o processo padrão. Claro que o sistema permite uma segunda cópia, então normalmente isso aqui fica padrão e neste local aqui a gente seleciona então um segundo arquivo. Ele na verdade vai salvar o mesmo arquivo duas vezes em locais diferentes. Então a gente pode salvar ele num computador da rede ou a gente pode colocar esse segundo arquivo num pendrive, um HD externo, ou ainda, como eu falei, a gente pode colocar ele dentro da pasta compartilhada do Google Drive, né? Ou então qualquer outra plataforma de backup em nuvem, né? Então eu posso estar fazendo essa opção aqui, mas eu também posso fazer o sistema salvar todos os dias no mesmo horário de forma automática, porque muitas vezes quando a gente fecha o sistema, a gente não quer esperar aqueles segundos para fazer a cópia, a gente simplesmente diz que não quer fazer backup, fecha o sistema, desliga o computador. E pode acontecer do computador, quando iniciar no próximo dia, dar um problema e não iniciar mais. E aí a gente tem essa questão de não ter feito o backup. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, eu quero todo dia às 16 horas um backup automático. Então o sistema diz aqui, fecha o sistema e abra novamente, então para aplicar essas alterações. Então fechou o sistema, abriu, a partir dali ele vai fazer tudo de forma automática. Então inclusive dá para escolher para desligar o computador ao finalizar. Isso seria se
eu deixar o computador ligado, eu coloco aqui, por exemplo, às 20 horas, e aí assim que o sistema finaliza essa cópia de arquivo, ele mesmo desliga o computador. Mas basicamente isso aqui, a minha sugestão é que a gente faça ali no finalzinho do dia, e aí coloque aqui um horário que fique bom para fazer esse processo, e aí a gente nem percebe, ele simplesmente vai fazendo todos os dias na mesma hora programada, e aí a gente vai ter o caminho original, a gente pode ter uma segunda cópia, que pode ser um pendrive ou um computador da rede, e a gente vai ter a configuração automática para que o sistema faça isso sozinho, a gente não esqueça de fazer esse procedimento. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato conosco, né? Lembrando que se vocês forem usuários do Clip e ainda não são atendidos pela Razum, fiquem à vontade de nos chamar, a gente pode criar uma parceria para dar suporte para vocês. E se quiserem fazer essa configuração para fazer o backup na nuvem, normalmente uma empresa de informática faz essas configurações, mas também é bastante simples. Se vocês quiserem fazer o processo, a gente pode auxiliar vocês nesse processo. E a última opção, que seria um backup através de uma empresa especializada, a gente tem uma parceria com uma empresa, no caso, o nome da empresa é BR Backup, e ela já está integrada no Clip. A gente só precisa contratar uma licença para que ele faça esse processo, e aí todo dia ele faz a cópia automática desse arquivo aqui para a nuvem. Então vocês não precisam fazer nenhum compartilhamento de arquivos, nada disso. A gente simplesmente faz o processo para vocês, e se acontecer algum imprevisto com o computador, a gente tem a garantia de ter todos os arquivos salvos e vocês não perder informações. Porque é muito importante que a gente tenha essa ciência de que as informações elas estão no computador, e é de responsabilidade do usuário, né? A gente não tem acesso ao computador do nosso cliente ou o backup do nosso cliente ou o Google Drive do cliente para que a gente monitore se isso está sendo feito ou não, né? Então, esse é um vídeo de alerta para que vocês façam esse processo, e também de explicação para que vocês saibam gerenciar as pastas, compartilhamentos, enfim, e dando também a opção de vocês contratar esse serviço. Então podem entrar em contato conosco e a gente vai auxiliar vocês nesse processo. Obrigado por assistir o vídeo. Não esqueça de clicar no curtir, e até a próxima.